Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e dessa vez de update. Esse é o episódio que a gente traz aí nossas últimas leituras, como foi nossas experiências. E vamos começar pelo Fevi. Eu quero saber o que ele andou lendo aí desde a última vez que nos encontramos neste podcast. Sim, eu comecei a ler Herdeiras do Mar, da Marilyn Brashett, que é um livro super pesado. Ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas longe daquela temática europeia, assim, que a gente tá acostumado a ouvir, né? As coisas que aconteceram na Alemanha, que muita gente sofreu, morreu, enfim. E ele vai para outro lado, né? Vai falar mais ou menos no mesmo período, ali, 1943, quando o Japão estava em ocupação na Coreia, né? E aí os historiadores, eles acreditam que naquela época, né, cerca de 50 a 200 mil meninas e mulheres coreanas foram sequestradas para servirem de, abre aspas, mulheres de consolo. Aos homens do exército que estava, né, ali durante a guerra e tal. E essas mulheres eram usadas para crimes sexuais, violência, escravização, enfim, uma série de coisas. E o Herdeiras do Mar, ele vai basicamente utilizar disso para contar a história da Hannah e da Amy, né? Elas são duas irmãs. A Hannah, ela tem 16 anos e a Amy tem 8 anos, né? E a narrativa vai alterando o ponto de vista entre elas, vai intercalando e tal. E o que acontece? Elas vivem na ilha de Jeju, que é uma comunidade pequena, assim. E nessa comunidade, as mulheres, elas são pescadoras e elas exercem a pesca ali, a função, por meio de mergulhos. Então, elas entram no mar, pescam os peixes e levam para casa para vender, ou para se alimentar, ou para gerar mesmo capital dentro dessa comunidade. Mas isso tudo é uma coisa que se restringe às mulheres, são elas que têm esse papel de fazer isso, né, naquela comunidade. Mas tem gerado ali, né, devido à guerra, né, elas têm muito cuidado porque ocorrem possíveis sequestros, né? Então elas nunca vão sozinhas para quando elas têm que fazer essa pesca e tudo mais, ou para lugares que são muito isolados, né, para fazer esse trabalho. E aí a Hannah, né, que tem apenas 16 anos, o livro começa, ela recém aprendeu a mergulhar e ela tá bem feliz com a possibilidade de poder ajudar ali a família dela, a comunidade e tal. Mas aí um belo dia ela vai pescar e a irmã dela de 8 anos acompanha ela, né? E aí, no meio ali da situação, ela nota que um homem do exército tá por ali, e aí ela esconde a irmã dela, né, e a irmã menor, e aí o que acontece? Ela é levada por esse cara pra onde, não sabemos, a gente vai descobrindo conforme a gente vai Nossa! lendo o livro, e ela se torna, então, realmente uma mulher de consolo, né, como eles chamam, que são essas mulheres que são escravizadas pra serem estupradas, pra serem torturadas. E, cara, é um livro, como eu já dei a sinopse aqui, ele é muito pesado. Ele vai contar muito, então, sobre esse período da história que realmente aconteceu, né? Essas mulheres realmente existiram. E, até hoje, como tem muitas questões ali envolvendo guerra, envolvendo posses de território e tudo mais, ainda acredita-se que exista, né? Então a gente está falando de uma realidade que não está muito longe da gente. E a gente tem, então, esses dois pontos de vista, e é muito interessante ver como a Hannah passa por isso. Então, a violência é muito gráfica no livro. Inclusive, até um elogio importante para eu botar aqui, que eu até anotei, que a cena gráfica ali, apesar de muito descritiva, de falar sobre sensações e tal, ela não é simplesmente para chocar, sabe? Tem um motivo ali. E eu acho que essa é a grande diferença entre o choque e o impacto que a autora causa na gente. Porque o choque é muito instantâneo ali do momento, né? De tu ficar, meu Deus, por que aconteceu isso e tal. O impacto é aquilo que deixa a gente mais com sentimento de continuidade do sentimento, né? O sentimento de continuidade do sentimento é bom. Mas que proporciona aquela reflexão, né? Que a gente vai pensando, entendendo os problemas daquilo. E, cara, é muito bom o livro, muito bom. Eu fechei em 5 estrelas, favoritei. E assim, eu acho que ele
trazendo um pouquinho mais, assim, da Amy, né, que é a irmã mais nova, ela vai crescer, ela viu o que aconteceu, né, e ela vai crescer ali naquela comunidade, muito silenciada também, né, sobre as coisas que ela vê, sobre também um certo receio. Ela sempre tem muito medo, tem muito receio de tomar certas atitudes na vida dela por causa que ela viu a irmã, né, ser levada. E também tá em um contexto de... Lá na Coreia tem muito essa questão da pureza sexual das mulheres, né? Então, se as mulheres, elas não casam, não têm filhos e não são apenas... Não tem uma sexualidade ativa só com os maridos e esposos, etc., elas são vistas de outra forma, né? E muito subjugadas. Então, achei muito interessante, assim, ter esse panorama. É um livro fortíssimo, né? Como é de se esperar. E fica a minha dica aí, gente. Leiam porque é muito bom, uma das melhores leituras desse ano, com certeza já. E inclusive indico pra Camis porque acho que tu vai gostar muito. Pois é, já tava aqui atenta, porque vou ter que pedir mais o livro Eu emprestado pro juro. Fevi. Mas assim, falando um pouco dos meus O updates aí, que que tu tá lendo? então, nada, Ah! bota efeito de palminhas. Não, mentira, gente, mentira. Eu ainda estou empacada nas minhas duas leituras do ano, que eu estou sempre empacada, que eu venho aí trazendo de muitos episódios. E eu comecei a reler O Poder, que é então um livro que vai ser adaptado e vai virar série, então, pela Prime Video, estreia dia 31 de maio. Já falamos disso, Uhum. inclusive, no nosso último episódio. Esse livro é da Naomi Alderman, né? Uma distopia. As meninas, então, começam a ter um poder de eletrocutar pessoas simplesmente do Super choque. nada. E é isso, eu juro. E aí, a partir disso, a gente vai ter, então, várias coisas acontecendo em relação à sociedade, como os homens vão se comportar a partir disso, como a mídia, né, vai encarar, como o governo, enfim. O livro trata de todos esses casos, traz um pouco até da visão Deus, quem está acima de nós e etc. É um livro que inclusive, eu busquei uma resenha que eu fiz dele, assim, que foi super positiva, é um livro que eu gostei. Mas, assim, relendo ele, eu tava achando muito chato, tá? Eu achei que ele começou a engrenar mais depois de umas 80 páginas, assim, que ele fica mais interessante, fica mais eletrizante, literalmente. Porque antes disso, eu acho que ele, por ter várias visões, vários personagens aparecendo, dependendo de como tu tá lendo, tá? Eu confesso que assim, ó, tu tem que estar 100% concentrado, sem nenhuma distração, sem nada na tua Uhum. cabeça, porque assim, rapidamente tua cabeça voa e tu não tá mais entendendo quem é o que ali, sabe? Porque são muitas visões narrando aquelas histórias, narrando, né, a história, então tem isso me incomoda um pouco particularmente, porque eu como leitora não gosto. Eu gosto de ter no máximo dois pontos de vista assim, Sim. ou então que seja dividido entre narrador e personagem, e isso não acontece, então me incomoda particularmente. E acho que o livro se torna um pouquinho chato, mas ele engrena mais, assim, fica mais interessante. Tu te acostuma mais com aquela narrativa. Então, assim, é um livro que eu ainda quero terminar de reler, até para trazer uma resenha mais detalhada. Quero ver a série. Mas, tirando isso, assim, tem uma. Falando em séries, né? Tem uma coisa que eu ando gostando bastante, ando tomando muito do meu tempo, que é a queridinha do momento. Estou falando da novela da Rede Globo de televisão, a gente pode falar isso, né? Pode, Roubar os direitos. pode. Aquelas, né? Estou falando da novela Vai na Fé, que atualmente faz parte da faixa das 19 Tudo de horas. A bom. maioral. Ela é muito boa mesmo, eu amo. E eu assisto com a minha mamacita e com a minha irmã. A gente não perde um capítulo. Eu amo. Agora, pra quem tá ainda, né, não está sabendo dessa novela, A Maioral, aquele dia por todos, eu vou trazer uma rápida Uhum. aqui, sinopse, que é o seguinte: nós temos a Sol, que é vendedora de marmitas e também canta no coral da igreja desde a infância. Mas ela esconde um segredo dos pais. Nos anos 2000, ela era um fenômeno nos bailes funks. E aí a novela vai mostrar as dificuldades financeiras da Sol com a família. Ela tem então duas filhas e como ela acaba voltando aos palcos, né, voltando a esse mundo do funk, da música, que era algo tão presente na vida dela nos anos 2000. Então a novela vai trazendo esses momentos aí do passado, do presente da Sol e de todos os personagens envolvidos, tá? O casal protagonista é a Sol e o Ben.
os Nossa, eu maiorais. amo! Esse casal é Mas, tudo! sério, eles são tudo. Porém, né? Como nada na vida é perfeito, na atualidade eles não estão juntos. O Ben está com a Lumiar, que é a personagem da Carolina Dickman, e a Sol está casada, enfim, outras coisas acontecem no meio disso tudo. Gente, novela todo mundo sabe os spoilers, então não vou Novela ficar não entrando em tem conceito detalhes, de mas assim. spoiler, né? Porque novela Isso é. O aí, já spoiler começa por é isso. tu ir pra banquinha ali ver a capa da Tititi, da minha novela. É Isso é o spoiler de verdade. novela. Não, e sem contar que, assim, novela é o clássico, né? Tu olhou um Já capítulo e já sabe sabe até o que vai tudo. acontecer. Então, Uhum. assim, não me vem com spoilers. Bom, mas vamos entrar, então, nos detalhes de Vamos. por que Vai na Fé é tão queridinha, inclusive anda tomando o meu tempo. E eu vou começar dizendo o seguinte, tá? Eu fui ver Vai na Fé por... a novela tava 1 mês, eu acho, já no Eu já ar, tava quando eu vendo, fui eu pegar na comentei, eu acho, Globoplay. até contigo, né? Eu Uhum. lembro. E tu, enfim, outras pessoas, outros canais que eu sigo, sempre estavam falando da novela, e eu vi que a novela tinha uma audiência, eu entrava no Twitter, nossa, só se falava disso. Então eu fiquei bem curiosa, eu sou uma pessoa que sempre gostei de assistir, Sempre ver fomos novela, noveleiros. mas eu sempre, só que eu parei muito de ver novela. Primeiro porque eu sinto que a qualidade caiu um pouco em algumas Uhum. novelas, de alguns horários, e também por causa da rotina, enfim, a gente vai desapegando um pouco. E aí eu pensei, bom, vou voltar a ser noveleira. Cara, quando eu comecei, aí eu olhei, né, na Globoplay, eu simplesmente maratonei aqueles episódios que estavam disponíveis e me apaixonei, porque assim, Sol e Ben do passado, eles são maravilhosos, eu amo os Uhum. atores, lindos, e gosto de ver o desenvolvimento do casal, de ter aquela coisa do brilho no olhar, e, ai, nós somos jovens, estamos nos apaixonando pela primeira vez, e os impactos disso no futuro dos dois, e como isso eles lembram, né, até hoje. Então, acho que isso foi um ponto que me pegou muito, e principalmente que a gente tem, eu comentei isso já no off, com o Fevi, que é ter tantos núcleos mais pequenos, assim, a gente não tem Sim. tanto personagem, tanta coisa acontecendo, e aí eu quero abrir brecha para esse debate. Primeiro ponto, eu gosto que isso aconteça porque eu sinto que é uma novela mais leve, mais rápida. Entretanto, me causa estranhamento porque parece que a gente pode rodar muito em mesmos Ah, núcleos. sim. Exemplo, recentemente o núcleo do Lui ele estava um pouquinho cansativo e aí tu não tem um respiro porque tu tem meio que os mesmos núcleos acontecendo o tempo todo e histórias se ligando. Então tu tem que ver o Lui a todo Uhum. momento, mesmo com aquela história fraca. Então isso me incomoda um pouco, apesar de eu achar bom ao mesmo tempo. E quero saber, pós-sessão tagarelice, o que o Fevi acha sobre isso. Eu. Comece, disserte. Eu acho que. Eu prefiro quando a novela tem menos núcleos, no geral. Porque eu acho que a chance da história ir por água abaixo é bem menor. Assim, eu acho que as coisas ficam mais concentradas, se ligam mais. Fica mais tudo mais coerente, eu acho. Porque, por exemplo, a Glória Pérez, lá nos anos 2000, fazia uma novela com 100 personagens, Manuel Carlos também fazia isso. E aí, daqui a pouco, tipo, tu já nem sabia o que tava acontecendo com o teu personagem, às vezes eles esqueciam, a novela tava quase terminando, aí era aquela correria pra encaixar tudo e tal. Então eu gosto quando são menos núcleos. Eu acho que funciona, mas aí eu acho que tem dois poréns, vou até dar um exemplo aqui, tá? Todas as Flores, que é a novela original do Globoplay, que eu também assisto, acho maravilhosa, é muito boa mesmo, assistam. Ela também é uma novela enxuta, então ela tem menos núcleos. Até porque ela tem menos capítulos, enfim. E eu acho que funciona muito bem, porque os núcleos ali têm as suas histórias e parece que as coisas não ficam rodando no mesmo lugar, sabe? Elas vão pegando, assim, e tendo as suas profundezas de histórias e tal, e de tramas. Porque muito eu acho que pela quantidade de capítulos, pela quantidade de tempo também e tal. E Vai na Fé, o que eu acho? Eu gosto do fato de ter menos núcleos, mas ela é uma novela da televisão aberta, que vai ter mais capítulos, que é uma novela das 7, que é muito conhecido por ser um horário onde as coisas vão se repetindo, a questão da comédia e tal. Então eu acho que ela acaba caindo um pouco nisso, sim. Principalmente Isso é o núcleo verdade. do Lui ali, o núcleo do Crushão lá e tal, que são coisas mais voltadas pra comédia mesmo, então aquilo a comédia ela é uma coisa meio de repetição, né, já na natureza dela. Então eu acho que sim, traz esse sentimento pra gente. Porque a autora, tipo, já preparou a história, provavelmente, daquelas tramas, só que ela, até fazer chegar onde ela quer e tal, ela vai dar uma enrolada.
mas eu acho a história principal tão interessante, assim, que acaba não eu acabo me desprendendo dessa necessidade de, tipo, sabe, ficar satisfeito o 100% do tempo, sabe? Porque eu acho que os personagens são muito bons, assim. Os personagens são muito bem trabalhados, eles têm gordura, né, que a gente fala. A Sol, ela é uma protagonista que não é chata, e isso é muito difícil de conseguir, porque as mocinhas dos últimos anos sempre são aquelas com carinha de sonsa, que não sabem as coisas, que não têm atitude, que não enfrentam os vilões e tal, e blá blá blá. Não, e sempre tem momento que elas vão se vingar Aham, também, que eu acho que já, meu Deus, tá exatamente. É. saturadíssimo. E o legal é que a Sol, ela, por exemplo, ela tem os defeitos dela ali, né? Muito voltado pela religião, pelas coisas que ela vê que é errado. Ela é uma mulher casada e que ela tá com esse dilema de voltar aos palcos, que ela sempre gostou muito de dançar, mas aos olhos da sociedade, ela como uma mulher cristã é uma coisa, é um pecado, né? Ou é uma coisa que não é bem vista aos olhos da sociedade. Então ela tá sempre com os dilemas ali internos dela, que acho que faz a gente gostar mais dela, né? Porque a gente vê que ela é uma pessoa humana de verdade, assim. E o casal que ela faz com o Ben, que, nossa, esse casal é tudo de bom. E o Ben eu também acho, ele tem uma pinta de galã já, né? O ator, assim, o Samuel de Assis, ele já tem uma pinta de Não, ele é galã. tudo. Ele é lindo e tem ele tem também os dilemas dele, que às vezes, se tu parar pra pensar, é um dilema até meio fraquinho, né, em comparação com o dela. Tem outras questões dela, né, do passado ali, que a gente fica na dúvida se aconteceu, se não aconteceu, o que que é. E ele tem só uma questão ali de trabalho, que ele já tá muito cansado da rotina, que ele quer tirar um ano sabático. Virou até meme, né? Vamos tirar um ano Sim. sabático, o estático dele lá. Meu Deus, Eu juro. sério. E então, Mas pode eu. falar, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho interessante também. Assim, concordo com tudo e acho que é só Uhum. uma grande protagonista, muito, muito bom pra Sharon ela, Sim. ela ter Já esse tava presente. na hora, né? Fazia muito tempo Já já. tava super na hora, né? A mulher há anos na TV, mas enfim. E a gente sabe, né, o motivo. Mas, assim, a questão do bem é interessante. Eu também sinto que ele não tem essas grandes profundidades, nessas Uhum. camadas todas que a gente tem no Sol. Mas eu acho interessante que ele é um personagem que ele também ele vai colhendo de outras histórias Sim. adjacentes. Exemplo, aquela relação dele com o Theo, assim. Cara, tem tanta coisa que tu pode extrair disso. Teve uma cena essa semana do Orfeu e do Theo que, enfim, né, o Theo é um Sim. escroto, quem vê a novela sabe. E o Theo trata o Orfeu de uma forma racista, de uma forma, tipo, inferioriza ele, deixa claro assim, o teu lugar não é aqui, nunca vai ser, etc. E aí tu fica refletindo sobre a relação do Theo com o Ben, por exemplo. Eles são melhores amigos há Uhum. anos. E assim, o quantas coisas o Ben passou e ouviu de forma sutil daquele amigo preconceituoso ele ajudou. E não ajudou, né? Ele tem o privilégio Sim. dele ser branco e o Ben sabe disso. Mas é justamente essas pequenas coisas que foram acontecendo e bate ao mesmo tempo com a vontade dele de trabalhar para pessoas que precisam, que não têm condições, que são negras como ele, que passaram por situações de justiça. Então, é muito interessante ver como tem coisas a se extrair desse personagem dessas outras Uhum. relações. Com a Lumiar, que também tem falas, às vezes, ali pontualmente problemáticas, que ele rebate, tipo, por quê? Sabe? Ou do Theo. Então ele tá num ambiente 100% branco. Uhum. E aos poucos ele vai se desconstruindo mais do que ele já é, sabe? Isso é muito, muito interessante. Então acho que a maneira também como tá sendo tratada essa parte racial do personagem, esses dilemas, é muito sensível e, tipo, muito importante também, porque não só do bem, mas de todos os personagens negros da novela, a gente vê que tem pessoas negras Sim. escrevendo sobre Uhum. isso, sim, em vários momentos. Tem uma cena muito legal da Kate, que o Theo diz, vou pagar um salão de beleza pra ti, é caríssimo, não sei o quê. Daí ela pergunta o nome do salão e fala assim, eu não, dá esse dinheiro pra mim, porque eu Uhum. vou em onde vão saber tratar do meu cabelo, não nesses lugares e tal. Tipo assim, é uma cena, piada, é uma É coisa, super sei lá se sutil, as pessoas né? lembram, Uhum. super sutil. Mas tu vê que tem uma coisa ali, um estudo, uma pesquisa, uma Uhum. sensibilidade muito mais profunda que a gente vê em outras novelas, outras coisas. Então eu gosto muito dessa forma como é trabalhada na novela e como o Ben traz isso muito forte com ele, óbvio, né? Então a gente sabe que ele é o protagonista, ele é o mocinho, ele é legal, mas não adianta, ele é um homem preto, então
isso passa por toda a experiência dele. Eu acho isso muito bem feito em Vai na Fé. Acho que é um ponto super positivo da novela. Assim. Sim, eu acho que nem tu falou, ali tem pessoas negras que estão dirigindo, estão escrevendo, enfim, e realmente tem um. Eu, pelo fato de consumir muito a novela, acaba chegando algumas coisas às vezes na minha timeline do Twitter, que inclusive é @Clube da Não Cultura, siga lá. Uh, Esses dias apareceu a cena fatídica onde a Kate ela volta, né, para casa da mãe dela. Essa cena é muito forte, é muito bonita também. As atrizes estão perfeitas no papel. Ah, Eu me arrepiei sim. todinha. E essa cena, se eu não me engano, é a escritora que colabora ali com a Rosane Svartman, que é a autora principal da novela, né? É uma autora negra, né, que fez essa cena. Então, ela até postou ali o roteiro, né, e como ficou. E ela falou, como é importante, né, ter esse recorte mesmo, porque ninguém melhor da pessoa que tem a vivência para escrever sobre aquilo, né? E tu falou ali sobre o lance do Theo e do Ben, é super notório, acho que para quem se importa com o assunto e se educa sobre, como aquela relação é problemática, né? E como também é uma questão do bem, como um homem negro, ficar com aquela coisa de, tipo, é uma dívida que ele tem. Porque é isso, às vezes, que passa, né? Quando ele vai argumentar e vai falar. E o Theo sempre relembra dele, ou seja, tá sendo super racista, sempre relembrando, tu só conseguiu tal coisa porque eu estava lá, porque eu te ajudei, né? Sendo que, na verdade, ele é um baita de um privilegiado escroto. E o mais Exato. interessante, eu acho que eu gosto das relações ali, é porque o Ben, ele é um homem negro que ele sempre foi rico, né? O pai dele já era advogado, já tinha um escritório e tal, ele herdou aquilo. E a Sol, que é a que faz contraponto ali com ele, que é a protagonista, é tipo uma mulher negra que tá assim, ó, sempre contando os dinheiros para ver se vai conseguir pagar as contas do mês, sabe? Então, tem também essa diferença entre as relações entre eles ali, a forma como cada um funciona. Tanto que para ela é muito difícil perdoar ele pelas coisas que aconteceram no passado e tal, exatamente porque ela nota muito essa diferença, né? E teve até uma cena que quando eles, logo que se encontram, ela fala que você não entende o que eu passo, você sempre foi um playboy, né? Ela fala isso também. Então, é muito legal que a gente esteja finalmente, depois de muitos anos, demorou, né? A gente tenha esses personagens que são negros, que estão em uma posição de destaque na novela e que estão sendo bem tratados, né? Num horário super importante ali, 7 horas da noite, que tá geralmente as pessoas estão com a TV ligada e assistindo. Então, muito bom aí, notinhas positivas para Vai na Fé. É um novelão. E gosto também de ressaltar. Enfim, tem muitos personagens Sim. interessantes. O Theo, ele é extremamente problemático, é um Uhum. vilãozão, assim. E o. Me fugiu o nome dele, do ator. O Emílio Dantas? Uhum. Isso, Emílio Dantas, gente. Tava na ponta ali. Cara, ele tá brilhante, tá muito bom, muito, muito, muito bom. E é legal porque é quase uma pegadinha esse personagem, porque ele é um baita de um imbecil. Mas aí, por exemplo, ele tem momentos com a Kate, que ele também é imbecil, mas é tão Sim, engraçado. E tu torce pra ter mais cenas daquela, mas aí na cena seguinte ele é um idiota com a Clara, que é a esposa uhum. dele. Personagem da Regiane Alves. Então tu fica assim, ó, eu odeio esse cara, mas esse cara é engraçado, mas esse cara. Mas a gente sabe que ele é problemático, sabe? E não é pra te torcer, é aquele vilão que tu gosta de ver, mas Sim. tu sabe que ele tá errado. Isso é muito bom de ter na novela. Acho que essa é a proposta, a delícia de ver uma Sim, novela. e é legal que é humano, né? Porque, assim, os vilões da Isso. vida real, eles não são a pessoa que tá sempre com a cara braba e que não faz E piada e Armando. armando, exatamente. São pessoas que elas são engraçadas às vezes e que elas são escrotas também e uma coisa não anula a outra, né? E são preconceituosos Uhum, como ele. E é curioso também essa ironia dele dizer o tempo todo que o Ben tem as melhores mulheres, ele teve as melhores oportunidades. A gente vê que o Theo tem um problema com o pai, já falecido, enfim, em vários momentos fica claro. E aí é muito irônico ele falar um uhum, negócio desses, que o Ben é privilegiado, que o Ben se deu melhor na vida. Então ele é um personagem extremamente uhum. invejoso, um personagem com vários problemas. E aí também existe toda essa coisa dele descontar, dele ser machista, dele ser agressivo. Então
Enfim, é muitas camadas, então eu gosto muito do Theo. É, claro, né? Não gosto de verdade, vocês entenderam. E, obviamente, pra mim, top que eu mais gosto, Nossa, Kate. ela é a maior. Assim, ó, não tem como. Ela é muito boa. Ela tá. Nossa, Personagem da gente, Clara é muito Monet boa. aí. Gente, sério, eu sigo ela em todas Uhum. as redes possíveis, eu fiquei muito fã, assim. Acho ela muito talentosa, acho que é uma personagem muito boa. Inclusive, é importante ressaltar aí, não, que isso não dê pra Bella Campos ouvir, mas assim, ela se sobressaiu a Nossa, não, personagem dela, total. gente. Gente, a Bela Pronto, Campos. Não, falei. agora eu vou dar uma pequena macetada. Eu gosto muito Vamos dela lá, na, vamos na lá. vida real, Eu assim. Acho também. ela e o Cabelinho um casal muito bom, Tudo. maravilhosos. Sigo nas Sigo nas redes. redes. Eles são lindos juntos também e tal. Mas assim, eu acho que ela tá fazendo meio que um arroz e feijão. Eu acho que a personagem não exige muito dela também. Né? Então eu Uhum, acho que falta exato. também. E agora que a gente falou os pontos positivos, eu acho que ela é uma das poucas personagens que são pouco aprofundadas, assim, a gente não tem tantas camadas dela. E, eu vejo, inclusive, uma discussão que eu ouvi lá no Melodramáticos, né? Canal maravilhoso no YouTube, e que eles falam o seguinte, que ela não tem essa possibilidade de aprofundar tanto quanto ela teve quando ela fez a Muda lá no Pantanal. Porque a Muda, tipo, era uma personagem que não falava no início, então ela tinha que interpretar de uma forma que ficou muito marcante e ela conseguiu fazer isso. Então não é que ela seja uma má atriz, mas é que realmente, nesse caso, não tá se destacando, né? E aí a gente tem a Kate, que tá, tipo, dando de 10 a 0, É. que ela... Que era uma muleta dela, na Exato. real, né? E aí esse trans bagulho Uhum, passou assim. E eu falando bagulho aqui, mas enfim, o que eu ia falar é bem relevante esse ponto. Eu sinto, agora vai a uhum, fanfic, né? Tem que ter também. Os noveleiros são fanfiqueiros. Eu noto na Bela Campos, assim, nas stories, algumas coisas que ela falou, assim, uhum, brincando, que eu não sei o quanto ela não percebe que a personagem é sensal demais, do tipo, ela se incomodar. uhum. Porque ela já trouxe algumas questões, assim, sutilmente, claro que ela é muito grata à novela e gosta de fazer personagem, gente, Sim. claro. Mas eu digo, dá pra notar, eu acho que isso incomoda, porque assim, é uma personagem que não tem um É. desenvolvimento. Ah, ela vai descobrir quem é o pai. Daí vem um outro personagem pra levar ela pra viajar. Tipo, 2, 3 capítulos. Aí ela ficou balançada no namoro, Uhum. voltou, tipo, Não tem sério? um. Sim, não é É, interessante acompanhar ela, é, entendeu? Não é interessante. exatamente, Não sei, não exatamente. casou, Eu não acho pegou, não sei se que é o look. se Coitados. ela fosse pra um lado, assim, que mais ou menos tipo a Sol jovem, sabe? Se ela fosse pra uma coisa assim, ai, estou me tornando a Sol jovem, no sentido de tipo, ai, fazer umas mancadas que nem a mãe dela fazia quando ela era jovem e tal, acho que ficaria mais interessante. Porque ela tem muito o lance da religião muito forte ali também. E aí eu acho que a autora podia se aprofundar mais nisso, tipo, nos dilemas ali, porque ela é uma jovem que entrou na faculdade, então, gente, cara, ela vai ficar com vontade de ir numa festa e beber até cair, entendeu? Eu sinto um pouco tipo, ai, ela tem a fé dela, mas tudo bem, pode acontecer, mas eu acho que faltam uns conflitos aí, sabe? De que eu acho que poderia dar esse aprofundamento que a gente quer. Eu acho que falta bastante aí, teria que entender o porquê isso, se vai ser mais pra É. frente. Porque se for pensar em tudo que envolve ela, acaba sendo uma coisa muito sem graça, E que muito são tipo, tem que votar, entendeu? assuntos meio que se resolucionam rápido também, né? Isso, é tipo, ela é filha da Sol. Parece que ela é literalmente sua filha da Uhum. Sol, como a menina caçula. Vou dizer que às vezes o enredo da menina caçula brigando com a mãe era mais interessante que o dela, sendo bem honesta, tá? Porque olha só, ela entra na faculdade, tá? Aí tá, ela é uma boa aluna, ali ela traz umas discussões genéricas e tal. Parece inclusive que ela tá ali pra brigar com a Giga, personagem da Mel Uhum. Maia. Daí também não faz sentido. Aí ela aparece pra ir atrás Eu do amo a bem. Giga, cara. Agora. Aí eu amo a Giga. Aí do nada ela fica na volta do bem. Ela Gente, parece ligando, que ela é não, apaixonada pelo ela bem. ligando pra ele 1 hora da manhã Não. e dizendo: ai, eu nem sabia que você tinha tanta Sim. tatuagem. Gente, sério, isso aí tá muito micoso. Parece que a autora realmente só quer botar esse plot ali dela, Uhum. sinceramente. Tipo assim, um autor tem que escolher suas batalhas, parece que só falaram, vamos deixar ela um pouquinho de lado. Juro, eu não tô nem Sim. brincando. Porque é uma coisa muito estranha, ela é deslocada dos outros Isso personagens, acontece gente, muito em de novela, verdade. né, também, de daqui a pouco tu pensa assim, eu vou deixar esse núcleo um pouquinho mais de lado pra eu fundar É, nisso. Porque a novela, ela tem que ficar muito tempo no ar, né, gente? São, sei lá, 7, 8 meses. Então, fica tendo essas intercalações ali, esse rodízio, né, de tramas. Então, de daqui a focos. pouco a trama dela deslancha em 2027, é tri.
A atriz é maravilhosa, gostamos muito, então esperamos que sim, porque, coitada, né? Sim, Não sei como ela se sente também com isso, porque realmente aconteceu essas da Kate, de outros personagens, a gente não tem muita vontade de ver a trama dela. Aí entra no que eu falei lá no início. Poucos núcleos, a gente tem poucos personagens pra gostar. Aí, mesmo com o Lui nos momentos não tão bons, gente, eu amo Renata Sorral. Aí ai, ela ela é vai. tudo. Sério, a personagem dela é maioral, entendeu? Eu não me canso com a Uhum. personagem. Aí eu prefiro ver aquela personagem do que voltar pra ver ela falando do pai. Ai, chatice, entendeu? Então, Sim. enfim, é uma Cara, eu personagem que tem que acho melhorar. que. Agora que a gente elogiou bastante também, mas eu acho importante dizer assim: os personagens que têm muito destaque, pra mim, eles têm muito destaque mesmo, assim. Com camadas, personagens bem escritos e tudo mais, a gente vai com vontade de acompanhar. Mas os personagens que não se destacam tanto, a autora parece que deixa eles meio de lado e não investe nas tramas. Por exemplo, o Vitinho lá, que é o empresário barra assessor do Lui, eu super queria saber a história dele com o Anthony Verão lá e tal, e até agora não foi Nossa, desenvolvido. sim. O lance do casal, que parece que vai começar por agora, do casal entre o personagem do Jean Paulo Campos, que eu não lembro o nome agora, e o menino lá, É o o Yuri, eu acho, Yuri, não? isso. E o menino lá do negócio, parece que eles vão ter um lance e tal, e tá aos pouquinhos começando. Mas eu acho que algumas coisas estão demorando, sabe? Pra começar. Esse personagem atualmente, coitado, só aparece pra ir lá no antigo Aham, Fotolog procurar a foto da Sol. Tipo assim, o pobre do eu juro. personagem, entendeu? Uhum. E a Coitado, ele Giga tipo ficaria também, eu flutuando. esperava um pouco mais, assim. É, Ela. Tudo bem que ela tem o lance lá com a Lumiar, que é aquela casa de repouso lá, sei lá como é que fala, motel fazenda, sei lá o que que é aquilo. E aí, ao mesmo tempo, ela tem o lance com o pai dela e tal, só que sinto falta de alguma coisa, sabe? Sinto falta ali dessa. Os personagens ficam meio que orbitando ali naquele lugar e não saindo. exato. Porque assim, ó, o Vitinho, ele é um personagem muito interessante, muito engraçado. Mas é que nem eu falei, vai cansando, porque é sempre aquelas falas ali, sendo que ele tem um passado. Ah, ele largou o Antônio Uhum, Verão, né? Que dá a entender isso, pra virar o compositor, empresário, enfim, do Lui. Tá, e aí, uhum. sabe? Daí tem umas faíscas deles, e aí quando vai desenvolver? Claro, a novela tem muita coisa pra acontecer, imagino que isso venha a entrar ali no foco. Mas é algo que eu queria ver, sabe? Mais isso do que outros assuntos que acontecem. Por exemplo, a namorada lá do crushão lá. Sim, Gente, teve um capítulo dela. Ah, ela caiu no chão. Daí ela foi para no hospital. Daí a mãe dela. Gente, sério. eu juro, Nota eu dó. juro. Tu não Nota tem a dó. impressão de que a autora vai fazer o Simas ficar com a Lumiar? Porque ela joga uns verdes, assim, do tipo. O Simas já fez uns comentários dizendo, ai, que não quer ter filho, que ele. Ah, eu sei. Teve uma cena assim que eu entrei nesse E aí eu mesmo fiquei teto pensando que o assim, teu. cara, tá aí, tá aí. E parece que ele gostava dela no passado. Deu umas coisas que meio que trouxe esse sentimento pra mim, sabe? E a Lumiar me parece uma personagem que, claro, ela tá meio que coringada agora, vilã e tal, mas eu acho que ela vai ser humanizada e vai ter, tipo, uma redenção no final. Eu sinto isso. Tá, mas assim, pelo amor de Deus, vamos fazer ela ficar com o Theo. Ai, achei forçado. Eu achei esforçado, porque assim, a novela, de novo, a gente sabe que a novela isso acontece, deles ficarem, ai, um contra. Tá, tudo bem, só que eu não esperava isso dessa novela, sinceramente. É. De verdade. Porque já tá problemático o fato dela dar muita atenção e rir das piadinhas do Theo, porque, tipo, querendo ou não, é o melhor amigo Uhum. do marido dela. E daí ela tá, tipo. Eu acho isso muito ridículo, gente, sinceramente, tá? Sim, Indo pela lógica. Assim como o Ben também meio ligando escondido pra Sol e tendo. Também ele tá errado, não tô sim, passando sim. pano. Mas assim, ela e o Theo eu acho péssimo. Péssimo, indo com totalmente a ética da personagem e como ela se pinta enquanto mulher, eu acho isso péssimo. Sim. Então tá, acho que acabamos por aqui, senão a gente vai falar demais. Eu juro. Eu juro, Eu tô eu amo, amando vou Ver na falar por Fé, horas se fica a deixar. dica aí, gente, pra quem não assistiu ainda. Episódios disponíveis no Globoplay, vão lá da Stream na Lenda. E é isso, né? Temos um episódio? Temos um episódio, panfletamos aí, vai na fé, e ainda de brinde tem umas dicas de livros no Vamos. meio. Estamos sempre falando de livros, de cinema, de novela, no @Clube da Não Cultura, em todas as redes sociais possíveis.
mas não tá ainda rolando dancinha lá no TikTok. É isso aí, gente. Um beijo, até semana que vem. Um beijo!